Capítulo 71 acabou. Golpear, 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 tio-a, tio. Os gritos, maldições e medos da criatura nunca saíram do espaço confinado quando Dorian começou sua batida. ERHERM, seu exorcismo. Muito rapidamente, ele fez inúmeros símbolos com as mãos, entoou várias palavras e rapidamente cortou seu oponente diversas vezes, transformando a batida em partículas de poeira que desapareciam. O medo que envolvia a criatura agora era tão grande que todo o seu corpo começou a tremer vigorosamente enquanto olhava para Dorian como se ele fosse o ministro. O pobre demônio começou a se mover para trás até atingir as laterais do cubo de confinamento em que estava. Seu rosto já feio ficava ainda mais feio quanto mais ele chorava sangue negro. E enquanto segurava o rosto e agitava as mãos com medo, os sons pesados de sua respiração ecoavam como se estivesse sem fôlego. Estava sufocando não só porque faltava a essência do luar, mas também por causa da forte aura de Dorian. Arrependimento. Lamentou ter conhecido tal inimigo tão jovem em sua vida. 300 e poucos anos era muito jovem para um demônio. Outros tinham 1000 anos, 10.000 anos e até demônios milenares. Então, por que teve que morrer tão jovem? Seu corpo já estava desaparecendo no nada devido à dor intensa do ataque sagrado. Mas ainda não estava disposto a morrer assim. Ponto. Por favor, poupe-me. Se você fizer isso, prometo voltar ao submundo e nunca mais voltar. Então, poupe, / Dorian nem deu tempo de terminar suas palavras, como se estivesse desferindo o último golpe final no demônio. Tio. Todos na sala agora podiam ouvir os gritos da criatura enquanto Dorian calmamente retirava a formação. Ao contrário das outras formações, esta tinha que ser mantida por ele mesmo. É por isso que ele só montou a formação durante os últimos minutos da vida do demônio, quando ele estava desesperado pela sobrevivência. Se outros exorcistas vissem isso, sem dúvida abririam a boca em choque e admiração ao olhar para Dorian. Você tem que saber que na maioria das vezes, aqueles que mantinham as formações não conseguiam se distrair. Portanto sempre haveria outro cultivador protegendo-os. Era possível manter e lutar simultaneamente, mas apenas a prisão e o mais raro dos talentos com uma forte força da alma, uma mente firme e um sólido nível de cultivo poderiam fazê-lo. Mas Dorian ainda era um covarde fraco, então como ele pôde fazer isso? Dorian franziu a testa. Parece que drenei muita energia desta vez. Ele pensou enquanto sentia as mudanças dentro dele. Felizmente, ele jogou a moeda no momento certo e não no início da batalha, ou então seria ele quem morreria esta noite. A batalha parecia curta e direta, mas na verdade foi brutal. Cada movimento da criatura era implacável e pretendia derrubá-lo com um único golpe. Se ele não jogasse com a inteligência da criatura enquanto conservava sua energia e agia desgastado, não haveria como matar o demônio. Eles podem ter tido que lutar noite e dia até morrerem. A criatura continuou reabastecendo sua energia com a essência de luz da lua sangrenta. Então teria sido ele quem morreu no final. Graças ao seu raciocínio rápido, no momento em que chegou à propriedade de Gia e percebeu com o que estavam lidando, ele começou a esculpir símbolos na moeda de ouro enquanto estava no veículo. Foi preciso um pouco de sua energia para esculpi-lo, mas enquanto passava pelos muitos sistemas de segurança existentes, ele continuou a cultivar e a se preparar para o que estava por vir. Esses símbolos rúnicos específicos que ele gravou na moeda eram únicos e um pouco pesados em comparação com o resto que ele havia criado antes. No entanto, foi graças ao seu uso que a batalha foi vencida. Tio. Todos estremeceram enquanto ouviam os sons terríveis do demônio moribundo. A cor de seus rostos ficou pálida de medo quando os lustres e outros itens ao redor da sala começaram a tremer e a tremer com o uivo moribundo do demônio. Uma forte rajada de vento invadiu o espaço, e as luzes que tanto tempo estavam apagadas começaram a piscar novamente de forma caótica. Piscar. Caramba.
Várias pessoas colocaram as mãos acima da cabeça, alarmadas, enquanto procuravam por possíveis ataques vindos de Deus sabe onde. Os ventos eram tão fortes que seus cabelos esvoaçavam em torno de suas expressões semicerradas, fazendo-os parecer em pânico. Para outros, eles se abraçaram ou protegeram os outros de forma vigilante. Como se costuma dizer, uma vez espancado, duas vezes tímido. Eles aprenderam a lição da primeira vez e sabiam que esses ruídos bizarros de piscar poderiam significar que outro fingimento maligno poderia surgir a qualquer momento a partir de agora. Mas justamente quando pensaram que algo inesperado aconteceria, os ventos fortes e os barulhos dos candelabros pararam completamente. Todos, que há muito esperavam que algo acontecesse, não puderam deixar de olhar em volta atordoados. Alguém pode dizer a eles o que isso significa? Isso foi uma coisa boa ou ruim? Uau! Um enorme incêndio azul de repente engolfou a sala, dando a todos um susto. Eles pularam dos sapatos aterrorizados, apenas para descobrir que essas chamas azuis pareciam ter vontade própria, já que visavam os demônios mórbidos restantes. PFF. As chamas atingiram todos os corações dos demônios mórbidos restantes, irradiando instantaneamente suas existências para sempre. O poder sagrado das chamas primeiro cuidou de seus corações antes de engolir completamente seus corpos inteiros. E bem diante dos olhos de todos, os demônios começaram a desaparecer conforme as chamas ficavam cada vez menores, até que finalmente se extinguiram. Desta vez, foram os gritos dos doloridos demônios mórbidos que gritaram. Grau www. Tio. Todos olharam para a cena, sem ousar tirar os olhos das imagens horríveis, mas satisfatórias, diante deles. Eles não tiveram pena desses demônios porque se a situação fosse invertida, seriam eles que acabariam gritando enquanto eram mastigados crus por esses demônios. Assim, eles observaram os demônios desaparecerem em cinzas com um olhar satisfeito em seus rostos. Bom, tio. Magicamente, a formação rosada ao redor deles começou a desaparecer. E no final, os únicos que restaram na sala foram eles próprios e seus bravos heróis. Está acabado? Fim do capítulo. Capítulo 72. Um futuro incerto. A batalha realmente foi vencida, mas nem todos saíram tão imaculados quanto Dorian. A velha Gia e Wei Gia rapidamente se levantaram e gritaram para seus guardas agirem rápido. Procure ajuda médica. Você não vê que eles precisam cuidar de seus ferimentos. Estrondo. Como se recebessem uma ordem cósmica, todos os guardas agiram de forma brusca, tentando conseguir suprimentos médicos o mais rápido que podiam. Eles não eram tolos. Em questões como esta, ir ao hospital pode levantar suspeitas. Por exemplo, com as marcas de dentes e outros ferimentos bizarros em Howlin, Zulin e Butler Sheng, qual seria a resposta deles se lhes perguntassem por que foram espancados? Nenhum animal no país poderia causar tais ferimentos. Portanto, isso levantaria suspeitas e também seria muito problemático de lidar. É por isso que era melhor buscar ajuda para lidar com isso em particular. Dorian calmamente virou uma cadeira virada com magia, antes de sentar-se calmamente como se fosse o chefe aqui. E até mesmo o trio ferido ainda mancava e ficava ao seu lado com rostos calmos, embora seus ferimentos ainda os atormentassem. Talvez tenha sido a imaginação de todos, mas eles parecem ver Dorian como um governante sentado em um trono. A imponente existência do menino Tian era meio preguiçosa, mas assustadora. Cada ação sua era a de alguém que estava sempre no controle. E só de lembrar como ele conseguiu fazer aquele demônio de antes chorar e gritar em agonia como se estivesse aterrorizado. Foi o suficiente para mostrar o quão poderoso ele realmente era. No entanto, embora fosse um homem perigoso, seus gestos preguiçosos davam-lhes a sensação de alguém que odiava problemas indesejados, como uma beleza preguiçosa que só mostrava seu lado cruel quando provocada. Eles podem estar errados, mas esta foi a primeira impressão que tiveram do Senhor. Dorian Tian. Claro, eles também ficaram impressionados com seus homens.
Basta olhar como eles ficaram ali como estátuas, como se seus ferimentos não fossem nada. Não há dúvida de que estes homens também deveriam ser fortes nos seus próprios direitos. E pelas ações deles esta noite, esta não foi a primeira vez no trabalho. Ao contrário deles, que só podiam ser desertos para muitos demônios, essas pessoas que estavam em menor número, fizeram o que muitos deles não conseguiram. E por isso, eles mereceram o seu agradecimento. Ponto. Todos umedeceram nervosamente os lábios secos enquanto avançavam calmamente em direção a Dorian e sua gangue, com Old Gia, Wei Gia, Butler Feng e Redguard Renjin assumindo a liderança. Dorian olhou para eles com calma antes de virar 2 outros sofás para muito longe e fazê-los voar em direção a eles. Bubu 1. O coração de todos batia ainda mais com ansiedade enquanto olhavam para a cena mágica diante deles. Gole Tio. A velha Gia e Wei Gia sentaram-se em um lugar separado, enquanto as mulheres e as crianças sentaram-se em outro. Eles olharam para Dorian com admiração, gratidão e todo tipo de emoções incontáveis em suas mentes. E mesmo os jovens não puderam deixar de cerrar os punhos, querendo seguir os passos de Dorian. Por mais crescidos e disciplinados que fossem, como eram as crianças de 7 ou 11 anos, ver uma cena tão fantasiosa já havia começado a balançar e a ampliar suas mentes para outras possibilidades que existiam por aí. Ficou claro que a partir de hoje, a perspectiva deles na vida seria completamente diferente de antes. Eles eram homens Gia. Eles não recuaram diante dos problemas, mas os enfrentaram de frente. Então, mesmo com o medo do desconhecido, era melhor estar preparado do que acabar como uma presa como na situação de hoje. E se um dia o mesmo incidente se repetir? Ponto. Dorian revelou um leve sorriso enquanto olhava para os famosos membros da família Gia que ele já conhecia. Acontece que o ex-Dorian costumava ficar sozinho e nunca se misturava de verdade com ninguém durante grandes festas e eventos realizados pelos membros do Gia. A velha Gia pigarreou enquanto tentava se acalmar. Garoto Tian. Obrigado pelo seu trabalho hoje, apenas diga a palavra e eu prometo que isso será feito. Sim, sim, basta dizer a palavra e eles farão isso. Dorian olhou para todos e acenou com as mãos casualmente, estou apenas fazendo meu trabalho. Veja, este é o trabalho da minha casa Tian. Portanto, só cobrarei de vocês de acordo com meus princípios. Todo mundo ficou surpreso. Este era o verdadeiro trabalho da família Tian. Grau 0 grau. A velha Gia e todos os outros ficaram profundamente pensativos com as palavras de Dorian. Espere, 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 espere. Então ele estava dizendo que durante todos esses anos, enquanto participavam de eventos com o casal Tian, eles eram matadores de demônios. Droga! Esta revelação foi muito chocante. Eles, a família Gia, pensavam que possuíam todas as informações e tinham olhos em todo o país. Mas quem diria que tudo isso era apenas uma ilusão? Olhando para o assunto de hoje, quem sabia se havia outras coisas estranhas e bizarras acontecendo por aí? E as mortes estranhas em todo o país? E quanto aos avistamentos incomuns que todos normalmente ignoram com uma explicação científica? Sim, depois de hoje, eles sabiam que o sobrenatural existia. Então agora, como eles poderiam não olhar as coisas também dessa perspectiva? A família Gia tinha o dever juramentado de proteger a nação inteira. E eles também tinham influência na marinha, na polícia, nas forças armadas e em todas as regiões de segurança que você possa imaginar. Então, após a descoberta de hoje, eles tiveram que encontrar uma maneira de ingressar no setor sobrenatural também. Para a segurança de toda a nação e a proteção da sua família, era de suma importância que eles entrassem. Ponto. Assim, inúmeras preocupações inundaram profundamente suas mentes. Mas justamente quando eles estavam prestes a descobrir o caso de hoje, as palavras seguintes de Dorian os fizeram congelar no lugar. Sua filha Gia ainda está viva. Mas não por muito tempo. Instantaneamente, todos os membros do Gia se levantaram abruptamente. Estrondo. O que você disse? Fim do capítulo. Capítulo 73, bônus, ainda vivo. Estrondo.
Os membros da família Gia levantaram-se abruptamente. O que você disse? Todos olharam para Dorian como se tentassem abrir sua cabeça para ver se ele estava mentindo ou não. Dorian olhou para eles calmamente antes de balançar a cabeça preguiçosamente. Ela está parada. Mas não por muito tempo. Se não a salvarmos antes do nascer do sol, temo que já seja tarde demais. Instantaneamente, todos ficaram boquiabertos, sem saber se deviam respirar ou gritar de choque, alegria e medo. Madre Pia desatou a chorar de alegria e preocupação ao pensar em sua filhinha. Depois que as criaturas morreram, todas as luzes bruxuleantes da sala voltaram ao normal e acenderam novamente. Então todo o salão já estava bem iluminado. Pia olhou apressadamente para o relógio e percebeu que já passava um pouco da meia-noite. É isso. O sol nasceu por volta das 7 horas durante estes dias quentes de verão. Mas quem esperaria até então para salvar seu bebê? Sem chance. Eles tiveram que sair agora. Dorian levantou-se calmamente depois de ver seus rostos pálidos e sabia o que eles estavam pensando. Ele realmente teve que salvar a garota, mas antes disso, eles tiveram que passar pelo menos 2 horas em sua casa em Tian. Ele tinha algo para fazer. Assim, a gangue de pessoas ansiosas e confusas saiu correndo do salão como um raio, passando pelos muitos corredores ventosos que pareciam ter passado por muita coisa. Os corredores tinham milhares e milhares de teias de aranha, fazendo parecer que ninguém havia passado pela mansão nas últimas décadas. O retrato nas paredes e os itens caros e vasos nas mesinhas laterais caíram e se quebraram em 1000 pedaços. E como se não bastasse, de vez em quando viam seus homens caídos no chão e gemendo baixinho também. Sem dúvida, parecia que mesmo que tivessem fugido do salão mais cedo, poderiam não ter terminado bem. O rosto de todos ficou sombrio de preocupação pelos homens no chão do corredor. Mas antes que pudessem pensar mais, Howlin foi rápido em aliviar suas preocupações. Não tema. Eles estão bem e deveriam estar acordando do feitiço da criatura. O grão-mestre já havia verificado a situação deles quando chegamos aqui. Com os olhos arregalados, todos ficaram aliviados com as palavras de Howlin. Mas, novamente, muitos foram rápidos em escolher algumas frases-chave também. Então o Tian Boy era um grande mestre. Mesmo não sabendo muito sobre essa estranha profissão, pensando em tudo que Dorian fazia, eles também achavam que o título era merecido. Tudo bem. Agora, eles queimaram o título em seus corações, não ousando chamá-lo de outra coisa além de Grão-Mestre Tian. Ninguém queria ofender uma figura tão poderosa, então decidiram ser tão obedientes quanto pudessem. Sem falar do fato de que o grande mestre salvou suas vidas e estava prestes a salvar também a única neta Gia. Suspiro. Foi apenas a informação de que o grão-mestre estava um passo atrasado. Se eles soubessem do assunto de hoje, já o teriam convidado há muito tempo, certificando-se de que ninguém morreria. Hoje, eles já haviam perdido 23 homens bons e agora teriam que contatar suas famílias e mentir que morreram em batalha, em uma tentativa de assassinato ou na guerra. A criatura engoliu os corpos dessas pessoas inteiros antes de cuspir seus trajes. Assim, eles poderiam dizer rapidamente quantos estavam realmente mortos. Pensando nos homens falecidos, todos sentiram uma certa tristeza pela forma como morreram. Esta pode não ser a batalha mais sangrenta de Gia de todos os tempos, mas foi sem dúvida a mais memorável. Ponto. Tio Jin, 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 Jin tio. Os passos pesados de todos soaram enquanto corriam pelos vastos corredores, agora de aparência desolada. Mas se o interior da mansão os surpreendeu, o choque que receberam ao sair os fez congelar no lugar. Ok. Toda a propriedade deles, que escaneou quilômetros e quilômetros, agora parecia tão assombrada. Até a grama também ficou marrom há muito tempo. As teias de aranha, os muitos homens gemendo por aí, e tudo mais, só lhes dava uma inevitável onda de ansiedade reprimida em suas barrigas. E assim como Scooby-Doo e Salsicha, eles começaram a grudar em Dorian como cola. Ei, quem sabia se havia algo mais aqui?
Nesse ponto, até mesmo a brisa noturna constante e comum fazia seus sons vibrarem de preocupação. Então, o que você quiser, mas depois de passar pelo que eles fizeram, eles decidiram há muito tempo se aproximar descaradamente de Dorian e seus homens. Chame-os de covardes, que piada! Todas as senhoras enviaram seus filhos para correrem mais perto de Dorian, ao mesmo tempo que mantinham uma distância próxima. Neste ponto, todos os membros da GIA decidiram seguir Dorian até sua propriedade em Tian. E se alguma outra criatura quisesse vir quando ele deixasse a casa de Gia? Sim, Dorian lhes garantiu que nada aconteceria e também prometeu resgatar sua filha. Então, na verdade, eles também poderiam ficar para trás e esperar que sua filha lhes fosse entregue. No entanto, eles sentiram que era mais seguro estar ao lado de Dorian do que mais longe. Mamãe, isso foi o sobrenatural, certo? Ponto. Tio www. Os gemidos do lado de fora ficaram mais altos quando vários guardas acordaram. Vibração, vibração. Seus cílios tremularam um pouco enquanto tentavam superar a onda de tontura que os atingiu com força depois de acordarem. A princípio, suas expressões eram de confusão. Mas logo se transformou em descrença ao olhar para a cena diante deles. Eu irei. Eles de repente foram teletransportados para outro mundo estranho. Mais zero mais. O Eijia estreitou os lábios e acenou com a cabeça para Renjin, que por sua vez encarou alguns de seus guardas severamente. Cuide dos assuntos aqui enquanto estivermos fora. E lembre-se, o grão-mestre disse que ninguém deve sair ou entrar na propriedade depois que partirmos. Sim, senhor. Os guardas responderam enquanto se afastavam para realizar as tarefas que lhes eram atribuídas. Eles não só tiveram que informar os guardas sobre o que aconteceu aqui, mas também manter os perímetros trancados e protegidos. Se quisessem continuar vivos, teriam que permanecer na propriedade o tempo todo, não importa o que acontecesse. O Lan olhou horrorizado para a cena enquanto observava os membros da família Gia entrarem nos veículos. Não, não, você não pode me deixar aqui. E se essas coisas voltassem para mim? Todos olharam para ela com desdém, tratando-a como uma mosca barulhenta na parede. Mas suas ações só deixaram o Lan ainda mais enlouquecido. Lágrimas e ranho cobriam seu rosto pálido quanto mais ela pensava em sua situação. Ela é tão jovem e obviamente uma beleza que merece todos os jantares da vida. Então por que ela deveria ficar nesta propriedade amaldiçoada? O Lan amarrado começou a pular em direção ao veículo de Dorian como um louco. Socorro! Socorro! Eles querem me matar! Você aí! Eu posso te dar meu corpo se você prometer me tirar daqui. Olha, vou até te dar meu rim também. Salve eu! Por favor, salve-me! Fim do capítulo. Capítulo 74 A verdade por trás dos Tians. Não, não! Não, salve-me, salve-me, salve-me. O Lan olhou para os veículos que saíam e apenas sentiu o peito apertar de horror. Tio Plop, ela caiu, com o queixo no chão, chorando e gritando desamparadamente, com profundo arrependimento em seus ossos. Como eles poderiam deixá-la para trás? Como eles poderiam deixá-la para trás? Seu desamparo logo se transformou em horror, que também se transformou em raiva muito rapidamente. Sim, ela odiava todos eles. Ela odiava a família Gia e também o chamado grão-mestre. Como eles poderiam rejeitar uma beleza como ela? Mesmo que ela morresse e se transformasse em fantasma, ela nunca os deixaria ir. Tio, seus gritos e súplicas foram gritados, mas ninguém deu a mínima. E assim, a limusine de Dorian, assim como alguns veículos de Gia, partiram de forma constante. E enquanto passavam pelo último setor da propriedade, os membros da Gia olhavam pelas janelas e não sabiam se riam ou choravam com a cena diante deles. Eles sentiram que suas vidas inteiras eram uma mentira. Todo o setor estava agora virado de cabeça para baixo e cheio de todos os tipos de metralhadoras pesadas e buracos de granadas. Mas olhando para o veículo de Dorian, porque parecia que tudo tinha sido apenas um passeio no parque para eles.
Como é que nem um único arranhão foi visto no veículo? Que poderosa família Gia? Qual é a mais recente tecnologia de armas? Antes, eles ainda podiam se gabar de que ninguém conseguiria se infiltrar em sua propriedade tão facilmente. Mas agora, eles só querem encontrar um buraco e se esconder de vergonha. Eles olharam para o veículo de Dorian de maneira magoada, como se estivessem olhando para Dorian e sua gangue. Admite, isso tudo é apenas um jogo para todos vocês, certo? Ponto. Tio VRRRRMMMMM. Os veículos partiram na calada da noite, seguindo em direção à propriedade de Dorian, em outra comunidade rica. Todos observaram enquanto os portões se abriam magicamente e há muito decidiram que nada mais poderia chocá-los. Antes de hoje, eles poderiam ter sentido que o portão era automático ou controlado em algum lugar. Mas depois dos atos mágicos de Dorian, por favor. Eles tiveram um palpite de que ele usou magia para abri-lo. Tio Pegadinha. Todos saíram de seus veículos e seguiram Dorian. A velha Gia olhou intensamente para o filho. O que você acha? O Ei Gia olhou para a propriedade e não pôde deixar de franzir a testa. Você sabe, já se passaram mais de 5 anos desde a última vez que ele entrou na propriedade de Tian. O casal Tian era verdadeiramente peculiar. Mesmo sendo uma potência de elite, eles não gostavam muito de organizar eventos. Em vez disso, eles participaram de eventos de outras pessoas. A princípio, ele pensou que talvez fosse porque o casal tinha origens humildes antes de chegar ao topo e não gostava tanto de se misturar ou mudar de atitude. Mas agora ele sentia que talvez fosse por causa da natureza do seu verdadeiro trabalho. Então, durante todo esse tempo, havia pessoas tão poderosas por perto, e eles, a família Gia, sentiram falta da cooperação com eles todos esses anos. Ponto. O Ei Gia olhou para a propriedade e expressou seus pensamentos. Pai, acho que você viveu um estilo de vida muito humilde para não levantar muitas suspeitas ou receber atenção indevida ainda. Como dizer, tenho a sensação de que o Tianbo é RHERM. O grão-mestre agora está pronto para ir a público ou não tem medo de atenção indevida. A velha Gia também assentiu, sim. Eu concordo com você. Olhando para a propriedade deles, mesmo sendo muito mais rica do que as grandes propriedades normais, fica claro que com o tipo de dinheiro que eles tinham como uma das grandes potências da cidade, eles deveriam ter sido capazes de viver em um lugar ainda mais grandioso ou fazer movimentos maiores ao longo de seu tempo como um dos mais fortes. Mas naquela época, todos pensavam que eram pessoas novas ricas que ainda mantinham seus modos humildes. Mas agora, parece que a verdade está longe de ser o que imaginávamos. Sim, pai, pode-se perceber que eles estavam se preparando e planejando algum evento antes de ir a público. Mas o que poderia ser? O Ei Gia ficou quieto. Pai, não sei quanto a você, mas estou com a sensação de que algo grande e desagradável está vindo em nossa direção. Pelo que sabemos, isso pode ser apenas o começo. Silêncio pesado. Butler Feng, chefe da guarda Renjin e vários outros que ouviram os sussurros entre pai e filho apenas sentiram que o mundo inteiro parecia desmoronar neste exato momento. Algo maior que o desta noite. Ponto. Os músculos ficaram tensos, os batimentos cardíacos aceleraram e incontáveis arrepios em seus corpos. Ninguém falava, ninguém dizia nada, pois pareciam estar no seu próprio mundo, pensando no futuro. Mas não importa quais pensamentos surgiram em suas cabeças, eles perceberam um fato crucial. A família Tian não foi tão fácil quanto parecia. E de hoje em diante, eles terão que se tornar aliados mais próximos deles. Quanto ao tio de Dorian, eles não achavam que ele soubesse do pequeno segredo da família Tian. O homem era muito ganancioso e nada parecido com a imagem positiva que o casal Tian dava a muitos. Mesmo que ainda não houvesse nenhuma evidência, aqueles que conheciam o lado negro da sociedade estavam mais convencidos de que o tio de Dorian poderia estar envolvido no acidente que deixou o casal Tian em coma. Não era ciência de foguetes. E eles, a família Gia, poderiam facilmente cuidar dos assuntos de Dorian se ele solicitasse.
Mas eles também tinham o pressentimento de que um cara como Dorian gostaria de resolver as questões à sua maneira. Então eles não ousaram ultrapassar, esperando para ver que surpresas ele lhes traria. Assim, com inúmeros pensamentos em mente, toda a comitiva rapidamente seguiu a gangue de Dorian até o prédio principal. E depois de entrar, Dorian se virou para encarar todos. Espere aqui. Estarei de volta em 2 horas. Ele então se virou para seus homens e lhes deu algumas pílulas. Isso vai curar seu ferimento. Vou deixar os convidados para vocês 3. Com isso, Dorian caminhou em direção a uma seção da parede e não deu muita importância a isso. Eles pensaram que ele só passou para pensar em alguma coisa. Mas é claro que eles estavam errados. Muito errados, porque o que aconteceu a seguir foi algo que os fez pular de espanto e descrença. Tio tio. Cada parte da parede parecia ganhar vida, com muitas partes saltando para o lado e criando uma enorme abertura nas paredes. Todos engoliram em seco diante da cena deslumbrante diante deles. Deitado. Você também pode fazer isso. Grau triângulo grau. Fim do capítulo. Capítulo 75 Preparativos. Tio Ban. O corpo inteiro de Dorian caiu no chão de uma só vez, enquanto a dor que ele estava segurando agora corroía seu corpo impiedosamente. Dor, 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 dor. Todo o rosto de Dorian ficou vermelho e começou a tremer como se estivesse prestes a ter um ataque. A cena inteira foi de cair o queixo, para dizer o mínimo. E se aqueles do outro lado do muro vissem Dorian agora, sem dúvida ficariam chocados e em pânico também. O que diabos estava acontecendo aqui? PFF tio. Dorian espirrou um bocado de sangue enquanto se enrolava como uma bola no chão. Mestre, deixe-me ajudá-lo a se levantar, disse Pandrol, o homem-leão guardião, com preocupação em seu tom. Sem perder tempo, ele colocou o braço de seu mestre sobre o ombro e apoiou-o. A respiração de Dorian ficou mais difícil, com cada respiração parecendo mais pesada que a anterior. Tio. O rosto de Pandrol ficou pálido quando viu que a condição de seu mestre acelerou seus movimentos. Com os braços de Dorian sobre os ombros, ele apressou o passo, levando Dorian para um dos quartos. E quando eles saíram, o sangue no chão desapareceu rapidamente, como se nunca tivesse existido ali. Os olhos de Dorian giraram em direções diferentes, com inúmeras gotas de suor se formando em seu rosto. Anteriormente, ele havia usado sua energia interna para controlar e estabilizar seus ferimentos. Os outros não sabiam disso, mas ele sentia um desconforto insuportável desde o fim da batalha. Esta foi a verdadeira razão pela qual ele voltou. Não havia como ele ajudar ou resgatar alguém em sua condição. Ele respirou fundo enquanto olhava para o guardião meio-leão ao lado dele, Pandrol, demônio da lua de sangue. Estrondo. Como se tivesse sido atingido por uma corrente, o corpo de Pandrol ficou rígido. Mestre, não diga mais nada. Eu sei o que fazer. Com isso, Dorian foi colocado em uma banheira curva de pedra, e Pandrol começou a enchê-la com água, além de algumas ervas. Em termos de conhecimento, Pandrol só sabia o que Dorian queria que entendesse. Simplificando, graças ao sistema, Dorian implantou todo o conhecimento sobre os seres do submundo inferior na memória de Pandrol. Dorian não poderia muito bem ser quem escreveu os livros para cada tipo de demônio, classe e blá blá blá. Então Pandrol já havia assumido o controle e estava tentando escrever tudo e colocar também nas estantes vazias da biblioteca. Dito isto, no momento em que Dorian mencionou o nome, Demônio da Lua Sangrenta, Pandrol soube como seu mestre havia ficado tão gravemente ferido. Com a força de seu mestre, bem como a desvantagem do alinhamento lunar de hoje, já era um milagre que seu mestre tivesse sobrevivido. Fale menos em vencer. Pode-se dizer que o demônio que seu mestre lutou deveria ter sido descuidado ou sem muito poder cerebral. Porque se fosse um demônio ainda mais intrigante, então não havia como seu mestre ter vencido. Tio Tio.
A água derramou na banheira, e Dorian de repente sentiu a dor dos ingredientes médicos adicionados. Todo o seu rosto ficou distorcido, com inúmeras veias saltando de seu rosto, mãos, barriga e pescoço. Sim, mesmo que ele não estivesse gritando ou dizendo nada, todo o seu corpo reagiu como prova para mostrar quanta dor ele estava sentindo. Com os olhos fechados e lábios apertados, ele rapidamente absorveu as propriedades médicas e tentou controlar seu fluxo de QI, direcionando-o para os canais apropriados, curando seus ferimentos o mais rápido que pôde. E com o passar do tempo, Dorian pôde sentir seus órgãos internos se recuperando lentamente. Se os médicos vissem isso enquanto observavam o interior de seu corpo através de câmeras médicas em miniatura, sem dúvida ficariam atordoados, olhando para a cena com descrença. Era como se seus órgãos internos fossem como os de Wolverine ou algo assim, enquanto eles se curavam e se fechavam magicamente. E a dor durante esse período não foi motivo de preocupação. Além disso, ele também colocou um comprimido na boca para ajudar ainda mais no processo de cura. Ponto. Assim, o tempo passou, com Dorian estagnado como se fosse o único objeto congelado no tempo. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e 10 minutos se passaram em um piscar de olhos, antes de sua expressão finalmente se acalmar. Tio Dica, Dica, Tip, tio. Água escorria de seu corpo enquanto ele calmamente se levantava da banheira e saía para um chuveiro Dorian próximo para enxaguar qualquer resíduo nojento nele. Você sabe, enquanto absorvia as propriedades médicas, seu corpo também dissipava o sangue acumulado em seu corpo devido aos ferimentos internos. Então a água acabou ficando preta avermelhada, com um fedor desagradável vindo dela também. Dorian tomou um breve banho antes de se vestir e ir para a sala de treinamento. Ele sentou-se de pernas cruzadas e primeiro verificou seu corpo. Felizmente, só me machuquei porque usei demais minha força, resultando em uma reação negativa. Se eu tivesse deixado aquele demônio me garantir o mínimo que fosse, não haveria como curar tantos dos meus ferimentos em tão pouco tempo. No momento, ele só curou 80% de seus ferimentos, o que não deveria ser um problema para o que ele estava prestes a fazer esta noite. Dito isto, agora ele queria cultivar por mais 15 a 20 minutos para reabastecer um pouco mais seu espírito e força. Como se deve lembrar, o espaço aqui tinha uma formação de coleta de QI que forneceria um QI muito mais abundante quando comparado com a situação externa. Portanto, este curto período de tempo aqui pode parecer nada, mas foi muito mais precioso do que o cultivo lá fora. Dorian olhou para Pandrol calmamente. Prepare tudo para o trabalho. Isso inclui blá, 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 blá tio. Pandrol ouvia como um robô, sem perder um único detalhe, antes de se ajoelhar diante de Dorian. Mestre, este humilde fará o que você pediu. Bom, com isso, Pandrol saiu correndo, deixando apenas imagens de si mesmo. Dorian olhou para sua silhueta saindo e semicerrou os olhos friamente. Ele ficou desapontado consigo mesmo e com sua posição. O assunto de hoje nunca deve se repetir. Sistema, a que distância estou de deixar esse título de exorcismo sem classificação? Hospedar. Boas notícias. O demônio Blue Demon que você exorcizou pessoalmente lhe deu um bom impulso. E agora faltam 15 pontos para avançar. Portanto, encontrar 3 espíritos malignos de nível inferior resolveria. 1. Dorian fechou os olhos novamente e agora se concentrou em melhorar sua força. Em breve, ele deixaria esse maldito título sem classificação de uma vez por todas. Fim do capítulo. Capítulo 76 Saia. Assim, Dorian manteve sua mente vazia e focado em melhorar sua força. Mas do outro lado daquele muro estranho, inúmeras pessoas agora ouviam seus homens com tanta seriedade, como se estivessem ouvindo as palestras mais importantes de suas vidas. Howlin, Zulin e Butler Sheng ficaram calmamente enquanto olhavam para a multidão reunida diante deles. No veículo, o grão-mestre disse-lhes que poderiam responder a quaisquer perguntas que a família Gia fizesse. Mas é claro que alguns tópicos específicos ainda estavam fora dos limites.
Então eles sabiam o que perguntar e o que não dizer. Em suma, qualquer coisa relacionada à automação estava fora dos limites. Afinal, essas pessoas ainda não haviam feito o juramento celestial. Mas, em geral, eles poderiam falar também sobre a profissão de exorcismo. Butler Cheng há muito trazia chá e servia a multidão reunida como se eles tivessem vindo para uma festa de chá. Ei, não importa o que acontecesse, eles ainda tinham que mostrar que sua família Tian tinha os ensinamentos adequados de qualquer família rica. Acontece que depois de passar pelo que passaram hoje, a turma não estava muito interessada em beber nenhum maldito chá. O velho Ji segurou sua xícara de chá e apertou os lábios como se estivesse reunindo coragem. Senhor Jia, você pode me chamar de Butler Cheng. Sim, claro, Butler Cheng, a velha Jia exclamou enquanto anotava secretamente o nome. Felizmente, o nome era muito parecido com o de seu próprio mordomo. Butler Feng, portanto, seu antigo cérebro deveria ser capaz de se lembrar melhor. E depois que Haolin e Zulin se apresentaram também, todos os outros também tomaram nota de seus nomes. Que piada! Essas pessoas eram as mais próximas do grão-mestre, então conhecê-las também era uma coisa boa. Só de lembrar como a parede se abriu magicamente agora, fez com que todos sentissem que toda a mansão poderia ser animada e ganhar vida também. Ei, esses sofás e cadeiras que dizem não seriam assim, certo? Espere, eles poderiam engoli-los magicamente também? Mais, todos estavam perdidos em seu mundinho. E quanto mais pensavam no caso daquela noite, mais percebiam o brilhantismo de Dorian. Mas acima de tudo, eles também perceberam o quão assustador o mundo realmente era. O ar ficou tenso com os Nightwalkers constantemente cantando suas músicas noturnas. Mas alguém poderia pensar que a coruja estava cantando do lado de fora do prédio, mas isso seria errado. A coruja estava aqui desde o início e parecia ser o animal de estimação da família. Se fosse antes, eles não se importariam com a coruja. Mas depois desta noite, eles começaram a suspeitar de tudo dentro da casa Tian. Eles olharam para a coruja como se estivessem tentando se comunicar com ela. Senhor, coruja, você pode falar? Tio _, fingindo. O grupo de pessoas não ficou convencido. E por isso, Dorian ficaria sem palavras. A coruja era apenas uma coruja comum. Mas ei, você não pode dizer nada às pessoas depois que suas mentes iniciam suas jornadas imaginativas. Silêncio. A velha Jia e todos menos olharam para o Heng com curiosidade. Perdoe-me, mas o que é que vocês fazem? O trio sorriu misteriosamente para a multidão. Quer saber mais sobre a nossa profissão? Todos congelaram por um segundo antes de balançar a cabeça lentamente. Sim. Queremos saber. Butler Cheng olhou para seus rostos inocentes e riu um pouco. Eu sei que todos vocês têm muitas perguntas, mas vejam, nossa profissão envolve muitas coisas. Mas, em uma palavra, somos exorcistas. Exorcistas? Que tipo de palavra era essa? Todos sentiram que seus dicionários não continham uma palavra tão estranha e bizarra. Mas com certeza eles sabiam que essa coisa de exorcismo significava que deveriam ser assassinos de monstros. Bem, não exatamente. Matar essas coisas não necessariamente os impediria de voltar. Cada criatura do submundo era diferente. Sejam espíritos malignos, ghouls e assim por diante, todos eles tinham sua própria maneira de fazer as coisas. E daí se eles possuírem outra pessoa para se vingar? Matá-los apenas os enviou para o submundo. E quando isso aconteceu, não é como se eles voltassem a ser bebês. Não, eles foram enviados de volta ao submundo como se estivessem de férias lá. Somente quando um submundo matasse outro ser de Underwood, a criatura falecida renasceria como um bebê demônio novamente, sem memórias. Uma vez forçado a deixar o mundo humano e voltar ao submundo, isso significava apenas que sofreria algum ferimento e precisaria ser curado no submundo. É claro que, uma vez concluída a cura e planejado seu retorno,
é melhor você acreditar que ele se levantará novamente como de costume. Mas o exorcismo era diferente. Eles estavam provando toda a sua existência com luz sagrada e enviando-os para um ciclo vicioso de encarnação. Houve uma grande diferença. Ponto. Exorcistas. Os olhos de todos se arregalaram de alarme ao ouvir a menção de várias coisas estranhas existentes neste mundo. Deitado. Como o mundo pode ser tão perigoso? Assustador. Muito assustador. Agora eles sentiam que havia perigo espreitando ao seu redor, não importando para onde olhassem. Droga! Porque eles tiveram que compartilhar seu mundo com essas coisas. Em suma, o assunto de hoje também os fez amadurecer um pouco. Bem, pelo menos agora eles estavam cientes do paranormal. E, nesse ínterim, Pandrol havia enviado uma mensagem transmitida ao trio para obter as coisas que seu mestre o mandou preparar. Claro, Howlin assumiu a tarefa. Ele rapidamente foi para o segundo andar, entrou no portal através de outra parede e saiu com 3 caixas bizarras com vários símbolos nelas. Piscar, piscar, alvo bloqueado, zoom. Com os olhos focados no laser, todos olharam a cena intensamente. O que havia nessas caixas? O que eles queriam fazer com eles? Eles sentiram que algum grande mistério foi encontrado dentro deles. E logo, a parede se abriu novamente. Tio BRRRRRR tio tio tio. Dorian apareceu com um traje totalmente novo que o fez parecer ainda mais majestoso. Lustroso, preto azulado e muito único. Todo o traje se ajustava excepcionalmente bem ao seu corpo. Dorian olhou para a multidão que agora se levantou apressadamente e acenou para eles calmamente com as mãos nos bolsos. Vamos! Fim do capítulo. Capítulo 77 Homens da Máfia. Vamos! Certo! Todos responderam como crianças obedientes antes de seguir Dorian. Eles entraram em seus veículos e mais uma vez deixaram o local na calada da noite. 2h15 da manhã. O céu noturno estava livre de nuvens ou estrelas. Foi uma cena bizarra que muitos teriam ignorado como se não fosse nada. Num dia tão bom, não deveria haver pelo menos uma estrela visível. Em vez disso, a lua parecia ampliada em tamanho, como se já estivessem tão perto dela. Parecia que se eles estendessem as mãos, deveriam ser capazes de tocar as enormes crateras da lua. E, no entanto, eles não ousaram fazê-lo por causa desta noite. Eles tinham visto como aquela coisa ficava olhando para a lua com alegria. Então, honestamente, eles começaram a suspeitar até mesmo desta lua. Isso mesmo, pode parecer ridículo, mas eles sentiram que havia alguma verdade no assunto. Ou seriam eles paranoicos? Suspiro. As noites nunca mais seriam as mesmas. Ponto. Tio VRRRMMMMM tio tio. Os veículos dirigiam de forma constante, todos seguindo atrás do veículo de Dorian. E quanto mais eles o seguiam, mais finalmente entendiam ou previam para onde ele os estava levando também. Espere, não era este o caminho para o grande parque da cidade. Não foi neste mesmo parque que a filhinha deles, supostamente, apareceu encharcada? Pai, eu sei. A velha Gia disse em tom trêmulo. Ele só esperava que sua neta ainda estivesse bem. Assim, os veículos seguiram em frente, aliviando o estado de alerta dos guardas do parque. Esses guardas estavam fazendo suas verificações de rotina quando de repente viram vários faróis se aproximando cada vez mais. E sem demora, um deles ligou seu walkie-talkie. Aqui é a entrada sul. Parece que alguns estranhos se aproximam de nós em veículos. Estranhos? A esta hora da noite? Não se preocupe. Vou mandar pessoas para você, só por precaução. Mas porque não sabemos se são hostis ou não, você e o resto deveriam não tente provocá-los. Com isso, o walkie-talkie silenciou após um breve ruído de estática. Tio SHRRR. Piscar, piscar. Você me olha. Eu olho para você. Você olha para o seu cadarço. Eu olho para sua cabeça gorda. Os guardas se olharam um pouco enquanto pegavam suas armas, só para garantir.
Claro, eles não iriam retirá-los agora, ou isso poderia irritar esses visitantes noturnos. Não, era da natureza humana verificar e garantir que suas armas ainda estavam lá. O ar ficou mais suave enquanto todos os guardas sentiam seus corações baterem forte. Todo o assunto realmente os pegou de surpresa, fazendo-os sentir um pouco de medo também. Momentaneamente, eles queriam fugir há muito tempo. Mas o veículo principal há muito lançava sua luz ofuscante para eles. Então correr pode ser inútil, já que eles já foram vistos. Além disso, e se eles corressem apenas para descobrir que essas pessoas não eram hostis? Mais uma vez, era trabalho deles proteger o parque. Então eles sabiam que tinham que tomar uma posição aqui e agora. Acontece que durante todo o tempo que trabalharam aqui, eles nunca estiveram em uma situação como essa. Cegante, cegante, cegante. Eles semicerraram os olhos e levantaram as mãos acima dos olhos para os raios ofuscantes de luz. E por causa disso, eles não conseguiam entender que tipo de veículos estavam passando. Mas em suas mentes, eles já haviam inventado alguma conspiração da máfia ou algo nesse sentido. Oh não! Grau W grau. Ponto. Tio VRRRRMMMMM. Os ricos sons do veículo ficaram cada vez mais altos até que pararam de repente. E logo ouviram as portas abrirem e fecharem. Bam! Seus músculos enrijeceram. Tio crá 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 crá. Eles ouviram as pedras no chão serem esmagadas e esmagadas com os pés de outra. Sim. O homem de terno que saiu do veículo avançou lentamente em direção a eles, pisando nas pequenas pedras no chão. E neste momento, eles pararam de respirar. A gordurinha em seus rostos começou a tremer ao ouvir os passos do homem. Ferry Ping, um dos guardas de lá, quase fez xixi na atmosfera tensa que o cercava. Máfia, máfia, máfia. Isso foi tudo em que ele conseguiu pensar depois de ver o casaco elegante e elegante da pessoa de elite bem encorpada que estava diante dele. Deitado, não seria esta a parte em que eles foram baleados ou sequestrados? Instantaneamente, Ferry Ling sentiu seus joelhos tremerem de horror com sua imaginação de grande sucesso. E Butler Feng, que não tinha ideia do que o grupo de guardas estava pensando, ficou calmamente diante deles com um rosto inexpressivo. Homens Gia, negócio oficial, leve-nos ao seu superior, grau triângulo grau, ok, ponto. O silêncio perfurou o ar, com todos os guardas com expressões congeladas. Gia homens, negócio oficial. Ao ouvir suas palavras, os guardas de repente olharam para Butler Feng atordoados, piscando várias vezes, sem nenhum pensamento passando por suas mentes. Isso mesmo, seus cérebros os abandonaram há muito tempo, deixando-os para morrer. E assim, eles começaram a balbuciar as palavras diversas vezes, na esperança de se convencerem das palavras que tinham ouvido. Acontece que, com o cérebro vazio, eles pareciam ter esquecido o significado de qualquer uma das palavras ditas a eles. Gia homens, Gia homens, Gia homens tio. Seus olhos pareciam perdidos enquanto suas funções cerebrais voltavam lentamente ao normal. E logo exclamaram em estado de choque, Gia man. Gia man. Butler Feng, underscore. Os lábios de Butler Feng se contraíram ao olhar para o grupo de guardas à sua frente. Ao mesmo tempo, os guardas, que agora haviam voltado a si, ficaram vermelhos de vergonha ao pensarem em seus palpites anteriores. Bem, parecia que eles precisavam parar de assistir muitos filmes. Ao mesmo tempo, eles não relaxariam a guarda só porque essa pessoa estava falando educadamente com eles. Ponto. O mais velho deles tossiu para esconder seu constrangimento antes de olhar sério para Butler Feng. Você diz que você e o resto são homens de Gia, mas que provas você tem? Sim, 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 sim. Que provas eles têm? Butler Sheng enfiou a mão no bolso do peito e tirou um distintivo classificado, bem como vários outros documentos. Os guardas se reuniram ao redor, olharam para ele antes de se entreolharem pensativos, como se dissessem, você acha que é real? Eles não sabiam de nada e eram apenas guardas civis comuns. Então, como eles saberiam se esse cara estava dizendo a verdade ou não?
Butler Feng revirou os olhos para o céu antes de pegar seu telefone e mostrar-lhes uma imagem dele pesquisada na web atrás da velha Gia durante alguns assuntos oficiais. Tio suspiro. Eles olharam para isso em choque e admiração. Oh meu Deus, é realmente você. Sim, sim. Embora eu deva dizer que você está muito melhor nesta foto do que agora. Então é Photoshop? Fim do capítulo. Capítulo 78. Um mordomo genial. Veias esverdeadas surgiram na testa de Butler Feng enquanto olhava para o grupo de guardas do parque à sua frente. Tio. Ele respirou fundo enquanto calmamente colocava seus documentos de volta nos bolsos. Honestamente, ele sentiu como se os cérebros dos guardas tensos tivessem sido fritos por alguma coisa. Talvez tenha sido obra da lua. Quem sabe? Muito rapidamente, o guarda-líder se comunicou novamente através de seu walkie-talkie, contando tudo o que aconteceu. E antes que ele pudesse terminar a conversa, seu superior começou a pular como uma pulga. Bam! Ele ouviu um barulho alto no walkie-talkie, seguido pela voz apressada de seu superior. Você disse que verificou a identidade deles. Eles têm o crachá de classificado XXXXX neles. Não responda. Fique onde está. Eu irei pessoalmente até lá. Homens Gia. Tio. Ponto. Assim, o superior correu como um louco para ver esses homens Gia. E antes de ele chegar lá, outra equipe já havia entrado em cena novamente. Todos compartilhavam a mesma frequência de rádio, então todos tinham ouvido falar que os visitantes noturnos possivelmente eram pessoas da renomada família Gia. Assim, eles não ousaram agir desenfreadamente. E quando esses veículos perceberam que as coisas poderiam demorar um pouco, desligaram rapidamente os faróis, e alguns deles também saíram. Você sabe, foi então que os guardas viram a fila de veículos luxuosos. Bondade! Isso por si só já era prova suficiente de que essas pessoas tinham uma origem rica. Renjin e alguns outros também saíram, juntando-se a Butler Feng na frente. E logo o supervisor saiu em um carrinho de golfe, andando pelo parque como um maníaco. Ele nem esperou para desligar a ignição do carrinho de golfe. Não, ele pulou como se não se importasse se iria bater ou não. Família Gia. Ele sabia muito sobre eles porque já havia servido no exército antes. Em sua juventude, ele realmente ingressou no exército, na esperança de ser soldado até morrer. Mas por causa da situação em sua casa, ele decidiu encontrar um emprego estável que o fizesse voltar para casa diariamente. Então ele encontrou este, subiu e se tornou um dos poucos chefes encarregados da segurança do parque. Até hoje, ele ainda sentia que a situação naquela época era de fato uma bênção disfarçada, porque agora ele amava mais seu trabalho atual do que ser soldado. Mesmo assim, ele tinha um grande amor por esses homens corajosos que protegiam o país. E de vez em quando, ele também acompanhava os assuntos da família Gia. Sem falar no fato de que durante seus 3 anos de serviço no quartel, ele já tinha visto a velha Gia fazer um discurso de premiação antes. E ele também se alistou no exército ao lado do segundo filho da velha Gia. Então, como ele poderia não saber sobre a família Gia? Eles eram um dos principais membros das Forças Armadas. Houve um tempo em que ele também tinha visto o então jovem mordomo Feng. Afinal, o próprio Butler Feng costumava ser famoso naquela época. Você sabe, ser um mordomo da família Gia significava que ele havia passado por vários testes rigorosos e com risco de vida. Não se importe com o fato de Butler Feng às vezes ser pateta e ter um rosto inocente. Quando chegou a hora de levar a sério, ele era o mais sério de todos. Por causa de como ele às vezes agia, assim como de seu rosto de bebê, as pessoas subconscientemente sentiam que ele era fraco. Mas aquele cara era a mesma pessoa que derrubou uma equipe inteira de força especial sozinho antigamente. Ele ouviu que eles fizeram o teste em alguma floresta, e Butler Feng se tornou um com a floresta, agindo como um homem vivo da selva.
Seus oponentes nem sabiam quando foram eliminados. E isso foi o mais assustador de tudo. E pouco antes de deixar o quartel para sempre, ele também ouviu pessoas dizerem que Butler Feng, que era apenas alguns anos mais velho que ele, também deixaria o quartel. Na época, ninguém sabia para onde o mordomo Feng estava indo. Mas, alguns anos depois, imagens de Butler Feng às vezes acompanhando a velha Jia durante eventos e festas circularam na internet por causa do rosto bonito de Butler Feng. Só então o mundo descobriu que o homem arrojado era o novo mordomo de Jia designado para a propriedade Menjia. Aparentemente, ele tinha acabado de substituir outro antecessor. Claro, muitos não sabiam sobre a vida passada de Butler Feng. Mas os militares sabiam que o gênio daquele ano havia deixado o exército para ser um Jia Butler, e seria o do 119º mordomo Jia ou a casa principal que seguirá o atual novo chefe Jia, o Ei-Jia. Agora olhando para o rosto de Butler Feng, que havia envelhecido um pouco, mas ainda mantinha sua aparência jovem e de bebê, o superior ficou tão animado e honrado ao ver o famoso gênio em carne e osso. Verificação? Que verificação estúpida! Essas pessoas eram definitivamente homens Jia, ok. Ponto. Tio Tupi, Senior, o superior exclamou com orgulho enquanto fazia uma saudação militar. Claro que suas costas não estavam tão retas e ainda havia várias falhas em sua saudação. Mas ainda assim fez com que Butler Feng, Renjin e todos os outros ficassem um pouco surpresos. Butler Feng olhou para ele com curiosidade. Você me conhece? Sim, Sênior. Quando servi no ano militar, uma vez vi você à distância e ouvi falar de seus feitos. Butler Feng ouviu e riu, relembrando seus dias selvagens. Suspiro. Qual é a utilidade de ser selvagem quando não se pode nem matar aquela criatura poderosa hoje à noite? Sua velocidade estava acima dos limites humanos, como a velocidade da luz. E o seu próprio ser foi feito para pisotear os espíritos dos humanos. Portanto, mesmo que treinassem no exército durante séculos, nunca conseguiriam superar algo tão estranho e sobrenatural sem apoio extra. Talvez as outras criaturinhas desta noite pudessem ser esmagadas por ele, visto que se moviam na mesma velocidade que os humanos. Mas ele pode ter atirado neles ou feito outra coisa para piorar a situação. Então, como ele saberia? No final, o que pode matar humanos pode não necessariamente matar essas coisas. E esta foi a lição que ele aprendeu hoje. Exorcismo. Essa foi a chave. Fim do capítulo. Capítulo 79. Para o parque, vamos. Sênior, por que você veio? Há algo em que eu possa ajudá-lo? Sim. O que eles poderiam fazer para ajudar? O superior, assim como todos os demais membros da equipe de segurança noturna, também queriam saber o que poderiam fazer. Mais do que tudo, a curiosidade deles estava começando a dominá-los. Você sabe, é tão tarde da noite, e o parque era tipicamente um lugar chato que ninguém escolheria visitar aleatoriamente agora. Esqueça. Os filmes fazem parecer que os assassinos andavam por aí despejando corpos desenfreadamente nos parques, mas não era o caso. A menos que o assassino tenha estacionado o veículo do lado de fora e arrastado o corpo para o parque, então esqueça. A melhor chance que eles teriam seria jogar o corpo fora dos perímetros do parque. Havia guardas fazendo verificações rotativas por toda parte. E quanto mais fundo se entrava no parque, maior era a probabilidade de algum intruso encontrar esses guardas. Alguns em carrinhos de golfe circulando e outros a pé. Sem falar que a cidade há muito contribuía para que os seguranças do parque tivessem óculos de visão térmica e noturna. Eles poderiam detectar qualquer intruso dentro do parque, mesmo que alguém estivesse escondido atrás de uma árvore. É verdade que durante o dia a segurança era quase inexistente. Mas à noite, estava em pleno andamento. Durante o dia, as pessoas vinham correr, brincar com seus animais de estimação e realizar inúmeras outras atividades. E a presença de guardas às vezes os deixava desconfortáveis. Os guardas passavam ocasionalmente, mas era isso.
Novamente, eles costumavam ter cães noturnos, mas descobriram que simplesmente gostavam de latir sem motivo à noite, criando barulho por toda parte. E por causa disso, eles pararam de manter cães de guarda no parque à noite. Porém, embora os guardas noturnos estivessem bem equipados, talvez porque nenhuma ação acontecesse aqui, eles eram um grupo que às vezes se assustava facilmente. Ponto. Você sabe, alguns trabalham aqui há cerca de 10 anos e nunca encontraram nenhum perigo. De fato, houve um tempo em que uma gangue pensou em entrar correndo em um parque e matou alguns guardas. Mas isso foi há anos e anos. Novamente, como uma das delegacias da cidade não ficava muito longe do parque, muitos criminosos não pensavam em fugir para cá. Resumindo, muitos guardas optam secretamente por trabalhar como seguranças do parque porque era relativamente seguro, e pagavam um bom dinheiro. Então não foi uma situação ganha-ganha. Claro, seus pensamentos podem ser covardes. Mas para muitos, era melhor viver e envelhecer como um covarde do que pular ativamente no fogo e morrer jovem como um herói. Que merda, eles ainda nem tinham aproveitado e vivido suas melhores vidas. Então, por que ingressar em profissões de risco? Claro, nem todo guarda ensinava assim. Mas a maioria que se destacou ao lado de Butler Feng e os demais estavam mais inclinados a ficar longe do perigo. É por isso que alguns ficaram assustados com o primeiro relato via walkie-talkie de vários veículos aparecendo. Felizmente, foi tudo imaginação deles. E nenhuma máfia, gangue ou assassino iria visitá-los tão cedo. Tio ufa, eles enxugaram a camada inexistente de suor da testa com alívio. Alarme falso, alarme falso. Parecia que não havia perigos à espreita esta noite. No entanto, eles ainda estavam curiosos sobre o que poderia ter trazido os poderosos homens de Gia a este parque chato. Eles estavam aqui para uma verificação de rotina ou algo assim. Ponto. Butler Feng olhou calmamente para o superior. Estamos aqui para encontrar alguém. O superior de segurança sentiu-se desconfortável. Será que um assassino estava à solta? Ou será que um dos seguranças era um criminoso disfarçado? Foi isso? Ele decifrou o código? Estrondo. O superior sentiu seus glóbulos brancos aumentarem. Isso mesmo, seus glóbulos brancos estavam crescendo a um ritmo alarmante, causando um frio na barriga. Não, porque ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Com uma mente cautelosa, ele olhou para Butler Feng sem piscar. Sênior, posso saber quem você está procurando? Butler Feng olhou calmamente. Uma menina, nossa Gia, mocinha. O que? As pupilas do superior dilataram-se exageradamente pelo que seus ouvidos ouviam. Garota, garota, Gia garota, espere. Será que o corpo da menina foi enterrado em algum lugar aqui? Não, o veterano não disse se a menina estava morta ou não. Então, pelo que sabiam, ela ainda estava viva. A menos que o corpo tenha sido encontrado, assuma que está vivo e não morto. Mas espere, não era essa a mesma garota Gia que os seguranças encontraram depois de ficarem molhados? Sim, sim, ele se lembrou porque naquela mesma noite voltou e viu o relato do ocorrido durante o dia. Então, o que foi tudo isso? Será que depois que ela saiu do parque, alguém a sequestrou? Então eles vieram aqui primeiro para procurar pistas sobre o paradeiro dela. Chocante, chocante, muito chocante. O superior sentiu como se alguém tivesse secretamente derramado uma panela quente de sopa sobre ele com esse assunto. Pelo que ele sabia, ela poderia ter sido sequestrada dentro do parque e não fora. Então, como ele poderia não estar em frenesi? Droga! Quem foi? Quem se atreveu a sequestrar a garota Gia? Ponto. O rosto do superior ficou sombrio de preocupação e ansiedade. Superior Nemo, você precisa nos levar ao local onde a garota Gia foi vista pela primeira vez toda molhada. Certo, 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 certo. Nemo disse severamente enquanto voltava à realidade. Sim, eles tiveram que se apressar e procurar pistas. Mas antes que Nemo pudesse se virar, Butler Feng o interrompeu. Diga a todos para se reunirem naquele lugar imediatamente. Lembrem-se, ninguém deve faltar.
Nemo piscou confuso por um momento antes de assentir vigorosamente. Arrepio, arrepio, porque ele sentiu que o culpado estava ao lado deles. Nemo estremeceu inconscientemente ao pensar em tudo isso. Claro, algo mais o preocupava também. Sênior, se todos nós nos reunirmos, quem guardará o parque? Ao ouvi-lo, Butler Feng fez uma pausa antes de sorrir maliciosamente. Não se preocupe. Já cuidamos disso. Olha, ele disse enquanto gesticulava para um garoto estranho saindo de dentro do parque. Aspas. Nemo e todos os olhos se arregalaram em choque. Quando? Isso? Quem? Como esse garoto entrou sem eles saberem? Grau triângulo grau. Fim do capítulo. Capítulo 80 no parque, vamos 2. Grau triângulo grau. Piscando. Piscar. Todos olhavam para o jovem arrojado como se estivessem olhando para um fantasma. Eles faziam seu trabalho e verificações de rotina constantemente. E ninguém relatou qualquer avistamento de inimigos ou estranhos além de Butler Feng e sua comitiva de veículos. Então, quando esse garoto se infiltrou no parque? Ou ele poderia ser um assassino lendário com quem eles fantasiaram? Ei! Será que ele correu de árvore em árvore sem emitir nenhum som e penetrou na cena como uma lenda do submundo? Dorian, que não tinha ideia do que as pessoas pensavam dele, caminhou calmamente em meio aos olhares chocados de todos com as mãos nos bolsos. Droga! Quem é esse garoto? Talvez fosse a imaginação deles, mas eles sentiram que podiam ver a imagem de alguma fera majestosa atrás do menino. Mas o mais chocante foi que quando o menino chegou perto o suficiente, ele acenou com a cabeça para o superior antes de olhar para Butler Feng. Vamos. Sim, grão-mestre. Butler Feng respondeu humildemente, mudando de leão para gatinho em questão de segundos. E isso fez com que os olhos de todos quase saltassem das órbitas. Agora, eles não puderam deixar de olhar novamente para o garoto estranho. Grande mestre, o que foi tudo isso? Tio Ban. Depois que Dorian se sentou em seu veículo, Nemo dirigiu seu carrinho de golfe e os conduziu até o local. É claro que a mensagem instruindo todos a se reunirem no local já havia sido repassada. Então todo o pessoal também se aproximou. Mas o que Dorian estava fazendo antes? Bem, não há dúvida de que antes de dirigir em direção à frente do parque, Dorian já havia saído. Isso mesmo, ele estava colocando matrizes, formações de caging ao redor dos perímetros do parque. Dessa forma, nada entrava e nada saía. Ponto. Assim, uma enorme fila de pessoas e veículos moveu-se continuamente em direção à cena do crime. E desta vez, todos, incluindo o Wei Jia e o Di Jia, saíram dos veículos. Velha Jia, velha Jia, na verdade, era a velha Jia. Nemo ficou pasmo. Você sabe, ele era um grande fã da velha Jia. E agora, vendo sua lenda tão perto dele, o superior começou a gaguejar como um tolo. A velha Jia viu a admiração nos olhos do homem e riu. Quem não gostou de receber carinho dos fãs? Você está fazendo um ótimo trabalho aqui. Não, Marshal Jia, é uma honra para mim trabalhar duro pela segurança do nosso parque. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Nemo ficou tão emocionado ao receber um reconhecimento da velha Jia que começou a apressar todos que ainda estavam a caminho. Por que diabos eles estavam demorando tanto? Com o walkie-talkie no lugar, ele rapidamente usou a boca para disparar palavras como metralhadoras. E aqueles que o ouviram não puderam deixar de suar muito. Droga! O que aconteceu com seu superior hoje? Todos aceleraram o ritmo, correndo para o local o mais rápido possível, alguns a pé e outros com carrinhos de golfe. E logo, toda a gangue de guardas noturnos finalmente chegou ao local. Claro, Nemo se certificou via walkie-talkie, fazendo uma última verificação. Até os zeladores noturnos foram convidados a comparecer também. Portanto, ninguém deveria estar em nenhum outro lugar além daqui. Nemo olhou em volta antes de acenar para Butler Feng. Bom, eles estavam todos aqui. Com isso, todos saíram em grupo, saindo da Park Road aberta e descendo por diversas folhagens. Sim, as árvores e arbustos ao redor davam um toque agradável ao local.
A turma desceu, seguindo o mesmo caminho que os guardas que encontraram a menina haviam percorrido anteriormente. E finalmente, eles chegaram a um espaço aberto e terreno. Os seguranças olharam para a cena diante deles, sentindo-se um pouco desconfortáveis. E aqueles que nem sabiam toda a essência do assunto mais uma vez surgiram com suas próprias teorias bizarras de grande sucesso. Será que a garota foi sequestrada novamente e se afogou aqui? Silêncio. A tensão no ar fez com que todos caíssem em um profundo silêncio catatônico. Ninguém falou ou sequer se atreveu a fazê-lo. As expressões dos homens de Gia e do grão-mestre e seus homens apenas deram a todos uma sensação estranha de agitação em suas barrigas. Lindo. É assim que eles descreveram a cena diante deles. As águas calmas do lago e a lua excessivamente ampliada iluminavam a cena lindamente. Mas agora, olhando a cena, ninguém mais achou bonito. Com seus pensamentos constantemente pensando ao redor, eles ficaram mais estranhos com o as do que com qualquer outra coisa. Dorian olhou para seus homens e gesticulou para que avançassem. Abra todas as 3 caixas. Sim, grão-mestre, o trio respondeu com firmeza. E instantaneamente todos esticaram o pescoço como guindastes na esperança de ver o conteúdo das caixas. A curiosidade deles estava em alta, com vários empurrando uns aos outros para conseguir lugares na primeira fila do show. Acontece que agora eles queriam assentos na primeira fila. Mas e mais tarde? O grupo de seguranças, assim como os homens de Gia, queriam saber o que havia dentro das 3 caixas. Claro, Howlin, Zulin e Butler Sheng não se preocuparam em esconder nada, abrindo cada caixa à vista do público. Ah, que bom! O que há nele? O que há nele? É um HM? Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Todos olharam para o conteúdo das caixas e ficaram muito confusos e deslumbrados. Com licença, mas o que vocês querem fazer com essas coisas? Os seguranças esperavam algum tipo de arma pesada de James Bond. E os homens Gia esperavam algo mais mágico. Então, ver velas, tubos transparentes de sal, varas de madeira com entalhes, algumas moedas de ouro estranhas, 3 frascos redondos de vidro com o que parecia ser água e 2 livros ali, só os fez sentir que a cena era muito estranho para apenas palavras. Mesmo assim, os homens Gia confiaram no grão-mestre. Então a dúvida deles desapareceu num piscar de olhos. E agora, eles olhavam para os itens como se estivessem olhando para objetos sagrados. Dorian pegou 2 varas de madeira finamente esculpidas e virou-se calmamente para encarar o lago encantador. Tudo bem, hora de encontrar a garota. Fim do capítulo. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. Confúcio.